senadores e senadoras, presidente Eunício, eu confesso que durante esses 2 meses fiz todos os debates que eu entendia necessário, falei muito do negociado sobre o legislado, porque entendo que a força da negociação está na mão de quem tem a caneta e não de quem depende do emprego. Mas, senhor presidente, passei, confesso, 2 noites escrevendo um pequeno texto. E achei que essa noite, esse dia, é uma data histórica. E entendi eu que não teria que ficar aqui num debate técnico, nem jurídico, mas falar o que o meu coração mandava. E por isso rascunhei no papel. Senhor presidente, eu sei que tenho poucos minutos para expor as minhas razões desta batalha. Confesso aos senhores que é uma pergunta que navega nas minhas angústias e toma a minha mente. Que fim levou o Senado, que outrora foi o timoneiro da democracia e que pintou com sabedoria cores vibrantes em um cenário único, ao trazer para si a condição universal de ser a casa do diálogo, do entendimento e das condições libertárias do povo brasileiro. Onde está o Senado, que com a palavra, a sabedoria, mergulhado nas entranhas da história, soube sempre erguer paredes à ignorância e apresentar soluções para as crises? Senhor presidente, a sensibilidade me ensinou que ela leva a tomarmos atitude. Não fosse a ação dos senadores, o Brasil não seria hoje o que ele é. Não teríamos esse mapa de diversidades e cores. Seríamos, sim, uma terra dividida em vários países, tais qual ocorreu com a América Espanhola. Não fosse a iniciativa dessa casa, muitas guerras, revoluções e atritos regionais da nossa história teriam durado muito mais tempo e as mães chorariam a morte de seus filhos. Senhor presidente, um dos grandes símbolos da abolição da escravatura no Brasil foram as camélias, brancas, bonitas, uma flor rara na época, como a liberdade era rara para os negros. Os escravocratas chamavam as camélias de um símbolo subversivo. Com o tempo, elas viraram símbolo da justiça e da liberdade. Assim, esse Senado aprovou a Lei Áurea, há 138 anos atrás, 13 de maio de 1888. Hoje, ouvimos o grito silencioso de milhões de inocentes se confundindo com o gemido das senzalas, do perolinhos, dos meus antepassados, que foram escravos. Mas, senhor presidente, eu avanço. O Senado foi testemunha do martírio de Getúlio Vargas, assistiu o caminhar de JK, de Jango, a própria construção da alternativa parlamentarista de 1961, na campanha da legalidade, passou por essa casa. E foi por esse mesmo Senado, senador Renan Calheiros, que o menestral das Alagoas, o andarilho Teotônio Vilela, entoou brados pela democracia, pela liberdade, pelo fim da ditadura e pelas diretas. O grito de Teotônio eu ouvi lá no meu estado, na Assembleia Legislativa, senador Collor, que é também de Alagoas.
ecoou sim pelo país todo. Eu ia pelas fábricas, eu ia pelos campos, eu via falar de Teotônio. E hoje, graças àquela caminhada histórica, cavalgamos alicerçados no Estado democrático e de direito. Todos nós, senhor presidente, somos herdeiros desse Senado, dessa sábia casa, que nunca se calou, mediando as injustiças e assumindo posições. Uma casa que tem no sangue o traço moderador, conciliador, dos apegos conflitantes entre homens, partidos e governos. O Senado ajudou, sim, ao longo de décadas e décadas, a construir caminhos e apontar saídas para as grandes crises que atravessamos. Foi com sabedoria que essa casa apontou caminhos e aprovamos, e eu estava lá com muitos dos senhores, a Constituição Cidadã, liderada por Ulisses Guimarães. O Senado não é conivente com traumas, com rupturas. Pelo contrário, tem compromisso com as urnas, com a democracia e com o nosso país. A história mostra isso. O Senado sempre foi a casa do equilíbrio. Vocês sabem que nesse momento o nosso país está sangrando. Denúncias e mais denúncias surgem todos os dias. As reformas que são apontadas como a salvação afetam a vida da nossa gente, ferem com garras afiadíssimas o sonho de milhões e milhões de brasileiros. A reforma previdenciária está na Câmara e aqui no plenário estamos batendo e debatendo a reforma trabalhista. Confesso, talvez, essa é a parte, senhor presidente, que alguém me disse, não faça isso, não diga isso. Mas é assim que eu estou me sentindo. É muito mais comigo do que com os senhores. Ao acordar hoje, pode crer que algumas lágrimas caíram do meu rosto. Não cairão aqui, não cairão aqui. Fui para o meu guarda-roupa, um simples guarda-roupa. Mas confesso a vocês que me veem todos os dias de calça de brim e com blazer. Fui ali e escolhi o melhor terno. Escolhi a minha melhor camisa, que é essa aqui, que eu ganhei dos terceirizados aqui da casa. Cada um deu R$1 e pagaram essa camisa. Escolhi a minha melhor gravata, o meu melhor sapato, como se fosse, enfim, o dia da minha morte. Porque eu sei que uma parte de mim morre hoje. Essa parte que se vai, se funde com as vidas que serão ceifadas no longo do tempo. Respeito todos os senhores. Sei que inúmeras vezes divergimos, mas hoje experimentem olhar um pouco para dentro de si e se coloquem no lugar do outro. Coloquem a mão no coração e vocês vão sentir um pouco das suas almas também morrendo junto com a minha alma. Faço um apelo a todos. Se não houve acordo no texto principal, por que não permitir que em alguns destaques, seja qual for, se não é esse que seja da gestante lactante, que a gente construa aqui e a gente mostra o país, o Senado não se omitiu. O Senado fez a emenda que entendeu necessária, 1, 2, 3, e o projeto continuará sendo debatido na Câmara dos Deputados. Lembro a todos, apresentamos nós todos mais de 800 emendas. Nenhuma foi aceita. Nenhuma. Por que não fizemos aqui uma seleção do que nos unifica? Por que não temos um acordo com as emendas de destaque, como esta, do negociado sobre o legislado? Apelo à sensibilidade de vossas excelências.
sejamos ousados. Sei, e todos vocês sabem, que esse momento será marcado para sempre a ferro e fogo nas nossas histórias. Jamais será esquecido. Cabe a nós, e tão somente a nós, essa decisão. O Brasil está sangrando, nós sabemos disso, todos sabem. Não podemos ser omissos. Somos, com orgulho, senadores da República do nosso querido país, o nosso Brasil. Não podemos ser Judas e nem Pôncio Pilatos, lavando as mãos e dizendo o que a Câmara decidiu, com 200 alegações, está decidido, e o presidente que tiver de plantão, que decida, porque nós vamos nos omitir. Esse é o apelo pelo carinho que eu tenho ao Senado. Que o Senado volte a ser sujeito. Para concluir, senador. Para concluir, não senador. Pode se apequenar. Eu estou na últimas frases, senhor presidente. Sem problema. O Senado tem que estar à altura desse gigante chamado Brasil. Termino com uma frase de um revolucionário do meu Rio Grande, que disse: queremos leis que governem homens, não homens que governem as leis. Ele disse isso, e eu termino dizendo que podem crer todos os senhores, aqui empresários, médicos, doutores, operários, estudantes que estão aqui nos assistindo de uma forma ou de outra, de que eu tenho convicção que pátria somos todos. Viva a liberdade, viva a justiça, viva os trabalhadores do campo e responsabilidade social. Obrigado a todos os senhores.